Olá, queridos, meu nome é Carlos. Estou aqui mais uma vez, disse que iria postar mais alguns vídeos sobre o que Deus tem revelado na nossa vida, coisas grandes, coisas maravilhosas. Deus não permite que os verdadeiros se enganem, que os verdadeiros sigam pessoas que estão agindo às vezes em falsidade, talvez até enganados. Eu tenho certeza que tem muita gente boa dentro da Igreja Católica, muita pessoa muito abençoada, vocacionados de verdade, sacerdotes inclusive que são realmente chamados. Só que infelizmente eles juram obediência à organização, cumprir, né? Quem promete uma coisa tem que honrar aquele que cumpriu. Mas eu quero mostrar o que Deus tem mostrado para nós. Deus nunca deixou a gente caminhar sozinho. Ele mostrou que tem profecias, coisas, Ele deu sinais no decorrer da história e iam acontecer. Por exemplo, nós temos um texto básico que é 1 Timóteo, capítulo 3, 1 e 2 e capítulo 4, 1 a 5. É uma carta pastoral, Paulo falando com Timóteo. Ele não está falando comigo, com você. Ele está dirigindo a vida de Timóteo, como líder de Timóteo, ensinando o que ele devia fazer. Então o que diz lá? Diz o seguinte, eu estou usando a versão da Bíblia Ave Maria, a tradução foi nessa Bíblia católica que eu achei isso, que mostrou isso. E eu perguntei para Deus e Deus me mostrou claramente onde isso aconteceu, inclusive em que época, em que concílio que aconteceu. Isso nos custou a nossa saída da Igreja Católica, como já disse, porque nós resolvemos abraçar só Jesus Cristo. E como a palavra diz que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome, nós fomos proibidos de pregar, de cantar hinos de louvor ao Senhor, que era o que nós fazíamos dentro da Igreja Católica. Nós queríamos inclusive até continuar sendo só cristãos dentro da Igreja Católica, mas nos foi dito que poderíamos até continuar, mas não poderíamos assumir ministérios nenhum. Fui ministro da Eucaristia, catequista. Desde que eu conheço por gente, eu sempre trabalhei, sempre me dediquei. O meu sonho sempre foi servir a Deus. E eu servi a Deus na Igreja Católica. Então diz assim, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou, para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Até aqui basta. Então, Timóteo era um filho na fé de Paulo. E é incrível como Deus prepara e avisa os seus a respeito do que iria acontecer no futuro da sua igreja. Primeira coisa, profetizar é falar em nome de Deus, falar da vontade de Deus e prever também o futuro. E a outra coisa é apostatar. Apostasia significa abandonar a fé verdadeira. Ou seja, a partir do momento que eu deixar o Evangelho como regra de fé, deixar ele de lado para colocar outras coisas além do Evangelho, eu estou dizendo que o Evangelho não é suficiente, que a palavra de Deus não é suficiente, que Jesus Cristo não é suficiente para a gente ser salvo. No entanto, Deus disse que Ele é suficiente e que nós todos vamos nos prostrar diante de Deus. Então, ouça, a questão nessa profecia é essa. Eram dois líderes, eles eram clero na igreja da época, eles eram cabeças. E Paulo diz, vão vir falsos doutores com doutrinas diabólicas. E qual é a doutrina diabólica? Proibição do casamento. Você sabe quando aconteceu? No concílio de Latrão, 1200 anos depois, quase, dessa profecia, aconteceu isso. A proibição do casamento. Hoje você percebe, hoje nem tanto a questão da proibição dos alimentos, mas como está escrito ali na palavra do Senhor. Mas ainda existe a questão da comer carne na Sexta-feira Santa e tudo mais. Então isso são normas, leis que foram colocadas e estavam escritas. Por exemplo, os padres não precisavam ficar sem casar, porque aqui é uma profecia que isso ia se tornar lei. E se você pegar o rodapé da Bíblia Ave Maria, você vai ver que quando Paulo fala que o bispo tem que ser casado uma só vez, no capítulo 3, embaixo, no rodapé, diz assim, se tornou uma lei muito mais tarde, somente muito mais tarde. Pode ver no rodapé da Ave Maria. Tá? Na Bíblia Ave Maria você vai achar isso. Tá, querido? Então, isso tudo foi revelado que aconteceu dentro da Igreja Católica. Ou seja, eles acabam, sem querer,
por obediência, estão sob uma doutrina diabólica. Entendeu, filho? De repente você, sacerdote, tem visto, lê isso aqui. Eu sei que você jurou obediência, mas você jurou obediência para fazer a vontade de Deus, confiando que os teus líderes faziam a vontade de Deus. Se você vir conhecer a história da igreja, nós vemos que ela passou pela apostasia. Ela abandonou a fé. Os líderes abandonaram a fé. Não todos. Teve muitos homens que ficaram na história, que hoje são chamados pela igreja de santos. Se bem que nós também professamos lá, né? Ele ainda há de vir a julgar os vivos e os mortos. Tem uns que já foram julgados, não sei como é que aconteceu isso, mas já estão julgados. Só tem o juiz, diz Santiago, diz só tem o juiz. Mas vamos ficar por aqui. Então, ó, se você observar essa igreja, ela tem 1000 padroeiros. Sabe o que é um padroeiro? Um santo protetor, um pai, um guia. A Bíblia diz: a ninguém chameis de guia. Tem 1000 mestres e doutores. Dão 1000 e tantos títulos para Maria, e os títulos que são de Deus. Jesus foi condenado por blasfêmia. Tirar um título que é só de Deus e dar para um ser humano, isso é blasfêmia. Eu não posso falar diferente disso. Não tem jeito. Você observa que também, para ter salvação você usa a medalha milagrosa, outra é o terço. Mas só tem um Pai, só tem uma fé, só tem um Evangelho. Que reino dividido é esse, hein? O profeta Elias disse: até quando vocês vão mancar das duas pernas? Se Yahvé é Deus verdadeiro, seguir. Mas se tem outro, segue o outro. Mas a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Segundo Timóteo capítulo 2, 9. Quem a exclui, exclui o próprio Jesus Cristo, pois Ele é o Verbo, a palavra de Deus encarnado. Paulo diz: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Sendo Ele o Verbo encarnado, a palavra viva de Deus, ninguém pode deslocar esta palavra por pretexto de nova revelação do Espírito Santo. Se você pegar o Catecismo Católico, você vai ver São João da Cruz, um santo católico, dizendo isso no artigo 65 e 66. Jamais moverá o fundamento, o alicerce da fé, pois a palavra é luz, lâmpada, purifica, santifica e revela a vontade de Deus. Uma igreja sem uso da obediência da palavra é mera organização humana. Nada mais tem a ver com Deus. Pois tudo o que Deus quis revelar já o fez através do Verbo encarnado. Isto é tão sério que Jesus afirma que Ele não julgará, e sim a palavra que Ele anunciou é quem julgará no último dia. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Não só como ouvinte, mas praticante, equivalendo a enganar-se a si mesmo. Segundo Tiago, irmão do Senhor, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Quem ouve e pratica, constrói sobre a rocha. Passar por cima disso é achar-se Deus. Ou o que Deus falou não é suficiente, ou verdade. A ruína ronda quem perde o temor de Deus na questão palavra de Deus, Sagrada Escritura. Como Cristo é a porta, também é a palavra. Cristo, palavra, palavra de Deus. Porta tem chave. Chave é a fé. Em quem? Somente na palavra de Deus, no Verbo encarnado, Jesus Cristo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé nele. Bem, querido, agora você já não tem mais desculpas. Procura uma igreja evangélica. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Não os homens. Não corra atrás dos homens. Corra atrás do Evangelho. Deus tem uma bênção na sua vida. Ele quer dar a graça na sua vida. Ele quer perdoar você. Ele quer curar você, querido. Se você não se batizou como adulto consciente, faça isso. Procura uma igreja, se batiza. Porque esta é a porta que Jesus deixou. Em crer e for batizado, será salvo. Então, se você quer salvação para os teus problemas, para as tuas situações, faz conforme o Senhor mostrou. Ok, querido? Deus abençoe você.